Você quer aprender a fazer uma montagem e prensagem perfeita do bolo de chantilly? Então vem comigo! Oi pessoal, meu nome é Janierica Moraes e esse é o meu canal Confeitaria Simples. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma montagem e prensagem perfeita de um bolo em chantilly. Mas antes de começarmos esse passo a passo, já deixa o seu like para que o YouTube distribua esse conteúdo com muitas pessoas, ajudando muita gente. E já se inscreve no meu canal, porque aqui eu deixo a confeitaria realmente simples para você. E se você quer ficar por dentro de todo o passo a passo, sem perder nenhuma dica, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá? Então vamos começar a montagem e prensagem do nosso bolo em chantilly. A primeira etapa é cortar as nossas camadas de bolo e lembrando que o meu bolo passou 8 horas descansando na geladeira. Esse tempo é muito importante para que a nossa massa fique ainda mais estruturada. Então, depois de descansar 8 horas com a nossa massa gelada, nós vamos cortar as camadas de bolo. Para cortar minha massa, eu utilizo uma faca de pão. Eu nunca utilizei aqueles niveladores de massa, mas se você tiver e quiser, pode utilizar. Eu começo marcando a lateral do meu bolo na altura que eu desejo a minha camada de massa. E é muito importante que essa camada tenha pelo menos 2 centímetros. As suas camadas de massa não podem ser mais finas que as suas camadas de recheio. Eu gosto de assar as minhas massas de forma que cada massa me renda 2 camadas de bolo. Depois de marcar toda a lateral, eu começo a aprofundar o meu corte. Para isso é só continuar girando a massa e ir aprofundando o corte. Prontinho, nossa massa já está fatiada e já temos 2 camadas de bolo. Essa é uma forma simples e prática de cortar suas camadas de bolo. E eu também quero mostrar para vocês a espessura que ficou a nossa massa. Vejam que é uma camada que tem espessura mediana e não é fina demais. Vamos repetir o processo e cortar a nossa segunda massa em 2 camadas de bolo. Lembrando que a receita dessa massa está na descrição desse vídeo. Com os discos de massa já cortados, vamos seguir para a próxima etapa, que é a nossa calda. Para umedecer os meus bolos, eu gosto de utilizar essas bisnagas, que são bisnagas utilizadas normalmente para molhos. E essa que eu estou usando é da Plasticel e ela é bem maleável, então eu consigo controlar bem a quantidade de calda que eu coloco no meu bolo. Para esse bolo, eu vou fazer uma calda de leite condensado com água. É uma calda que eu gosto muito para bolos que são de massa branca e que vão ser refrigerados. Ou seja, essa calda não é recomendada para um bolo que não vai para a geladeira, porque a durabilidade dela é menor. Para fazer essa calda, eu coloco na bisnaga mais ou menos 1/4 da capacidade dela de leite condensado. E eu vou completar o restante da bisnaga com água mineral. Você vai deixar mais ou menos 1 centímetro de altura da bisnaga sem ocupar com água. Assim você vai ter espaço dentro da bisnaga para misturar o leite condensado com a água. Com o leite condensado e a água totalmente misturados, nossa calda está pronta. Para montar o nosso bolo, eu vou utilizar um tabuleiro de vidro, mas você também pode utilizar de MDF. O importante é que esse tabuleiro seja resistente. E eu vou começar colocando um pouco de brigadeiro nesse tabuleiro e é importante que seja uma camada bem fininha, só para colar a nossa massa de bolo. Se você colocar muito brigadeiro, em vez de grudar a sua massa de bolo, ela vai escorregar. Feito isso, eu vou começar colocando a primeira camada de massa, e essa primeira camada de massa é a que estava em contato com o fundo da forma. E vou pressionar levemente essa massa só para ela grudar no brigadeiro. E vou umedecer a minha massa. É importante que você respeite a distância de mais ou menos 1 dedo da borda da sua massa e não coloque calda nessa borda. Agora eu vou vir com o meu primeiro recheio, que é um recheio de beijinho, e eu o coloquei em um saco de confeitar. E cortei o saco de confeitar na espessura de 1 dedo.
E vou aplicar o meu recheio respeitando a distância de um dedo da borda, assim como a gente fez com a calda. Muitas pessoas questionam se podem rechear os seus bolos com a colher. Eu não aconselho, porque quando você aplica o recheio com a colher, você acaba forçando a sua massa. E não é isso que a gente quer. Então, o ideal é que você aplique o seu recheio com um saco de confeitar. Além disso, com o saco de confeitar, a gente consegue distribuir esse recheio de forma uniforme. Vejam que o nosso recheio ficou em uma espessura só e que foi respeitada a distância de um dedo da borda. Com o primeiro recheio aplicado, nós vamos colocar a segunda camada de massa, que é do topo da nossa massa. E vamos pressionar levemente essa massa sobre o recheio para essa massa grudar no recheio. E vamos umedecer essa camada. Vejam que eu não coloco tanta calda na minha massa. E vamos aplicar o segundo recheio, que é o recheio de brigadeiro, respeitando as mesmas regras. Voltando a falar sobre a calda, vejam que eu dividi os meus bolos em 4 camadas. Então não tem uma grande necessidade de encharcar minha massa de calda. A massa amanteigada, ela funciona como uma esponja. Então se você colocar muita calda no seu bolo, ele vai absorver essa calda, mas depois, quando o seu bolo estiver descongelando na mesa do cliente, a massa vai soltar toda essa calda e vai desestruturar o seu bolo. Nosso recheio de brigadeiro já foi totalmente aplicado e vamos agora colocar a nossa terceira camada de massa. Nessa terceira camada, eu gosto de colocar a outra fatia que também é do topo do bolo. E vou fazer uma leve pressão para essa massa aderir no brigadeiro. Vamos repetir o processo e colocar a calda nessa camada. O meu terceiro recheio é um recheio de brigadeiro branco com compota de abacaxi. Eu começo fazendo uma cinta de contenção com esse brigadeiro branco. Essa é a compota de abacaxi que eu vou utilizar no recheio desse bolo. E eu vou deixar o link onde eu te ensino a fazer essa compota aqui na descrição embaixo. E também o link que eu te ensino a fazer os recheios. Vamos aplicar essa compota de abacaxi no centro do nosso recheio. Lembrando que essa compota deve estar em contato com a massa, porque o abacaxi vai soltar um pouco da calda. E essa calda será absorvida pela massa do bolo. Daí a importância de você não encharcar a sua massa de calda. Já colocamos a nossa compota no centro do recheio e agora vamos cobri-la com uma camada bem fininha de brigadeiro branco. Terminamos de aplicar o recheio, vamos colocar nossa última camada de bolo. Observem que eu utilizei os discos de massa que estavam em contato com o fundo da forma para começar a montagem do bolo e para finalizar. E vamos colocar a calda. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Deixa seu comentário aqui embaixo e também se inscreve no nosso canal para que você não perca nenhuma receita. E o próximo passo é envolver o nosso bolo com esses sacos de supermercado que você encontra para comprar em qualquer loja de embalagens. Eu gosto muito de utilizar esses sacos porque evita que o meu recheio grude no acetato. Para um bolo de 18 centímetros, eu costumo utilizar 2 sacos. E para usá-los é muito simples, eu costumo abri-los com a tesoura e envolvo todo o meu bolo com eles. Depois disso, já podemos envolver o nosso bolo com acetato. Lembrando que esse acetato ele é reutilizável, então você pode prensar um bolo, depois lavar o acetato e prensar outros bolos. E para a prensagem, você vai precisar apertar um pouco essa cinta para que ela realmente sirva de prensa para o seu bolo. E depois de apertar, você vai prender essa cinta de acetato com um durex, uma fita adesiva. Depois disso, nós vamos prensar o nosso bolo na parte de cima. Vamos pressionar de forma leve toda a parte superior do bolo só para acomodar a massa e recheio. Finalizada a montagem do nosso bolo, agora ele vai passar 12 horas na geladeira prensando nessa cinta de acetato. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de prensagem e montagem de um bolo em chantininho. Se você ainda não assistiu o vídeo em que eu te ensino a fazer uma massa estruturada e também o recheio estruturado, eu vou deixar esses links aqui embaixo na descrição.
E no final desse vídeo eu vou deixar o link da playlist em que eu te ensino a fazer um bolo em chantininho do zero. E sabe aquele amigo ou familiar que você sabe que tem vontade de aprender a fazer um bolo em chantininho? Já manda esse vídeo pra ela e também a nossa playlist. Então é isso, até a próxima receita e tchau, tchau!